Quer saber tudo sobre pâncreas? Você também pode entrar na nossa página e já fazer suas perguntas. Eu recebo aqui hoje, olha, Marcos Belotto, doutor Marcos, gastroenterologista, que está aqui com a gente. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer. Tudo ótimo também, bem-vindo sempre. Obrigado. Doutor, eu nunca ouvi falar alguém assim, tô com dor no pâncreas. Parece que é uma dor um pouco difícil de identificar, ela se confunde com outras dores? Sim, o pâncreas, ele se situa atrás do estômago e ele, como a gente fala, repousa em cima da coluna lombar. Tá. Então, basicamente, quando a gente fala perto da boca do estômago, como se fala, Sim. O pâncreas está atrás disso. Geralmente a dor no pâncreas vem correlacionado com uma dor muito forte na região das costas. E aí pode confundir com uma dor na coluna, por exemplo. Isso, tem diversos quadros de diagnósticos diferenciais que passam por vários ortopedistas, fazem inúmeros exames e, na realidade, o problema está no pâncreas. Entendi. Agora a gente pode começar explicando qual o funcionamento, né, do pâncreas. Inclusive tem um vídeo, né, que ilustra bem isso. Pode até colocar o vídeo e você vai explicando para a gente. O pâncreas, como a gente falou, é uma glândula que fica dentro da cavidade abdominal. Como a gente vai ver, ele está atrás do estômago. Tá. Esse é o pâncreas e ele tem duas funções. Uma das funções é de ajudar na digestão dos alimentos, quer seja proteínas, quer seja gorduras, como a gente está mostrando. Então, e a outra é a parte endócrina, que é de regular o açúcar no sangue. Quer seja para baixo ou para cima. Então, muitas vezes o paciente pode ter sintomas de hiperglicemia, que é o açúcar aumentado, ou hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar na corrente sanguínea. Então ele tem as duas funções, endócrina, que é a parte do açúcar basicamente, e exócrina, que é ajudar na digestão. E aí essa parte digestiva, a gente tem inclusive uma mesa aqui ilustrando alguns alimentos, por exemplo, alimentos proteicos, alimentos doces, né, o açúcar e também a gordura. Isso. E aí a gente pode explicar um pouquinho o que cada alimento, quando a gente ingere em excesso principalmente, o que acontece com o pâncreas, qual é a função dele para cada tipo? Bem grosseiramente assim, se você tem uma insuficiência pancreática ou se o teu pâncreas tem uma falência, que a gente fala, o paciente vai ter diarreia, uma grande quantidade de diarreia, porque não vai conseguir o quê? Fazer a correta digestão de gorduras e de proteínas. Além disso, quando a gente tem uma falência do pâncreas, a parte do açúcar fica descontrolada, o paciente fica diabético. Quanto mais você usa esse órgão, quanto mais você maltrata esse órgão, pior vai ser. Qual é o grande vilão de maltratar o pâncreas? O álcool. O álcool é o pior. Tanto é que a pancreatite crônica que a gente fala, a gente acaba maltratando principalmente o pâncreas. Como a gente fala lá na faculdade, se você pegar um copo de álcool, quebrar um ovo, depois de 3 a 5 minutos ele cozinha. É verdade? Então, quando a gente faz isso no nosso organismo, bebendo muito, a gente acaba afetando, destruindo o nosso organismo, principalmente o pâncreas. O que mais pode prejudicar? O que mais prejudica o pâncreas, além do álcool, é o uso de anti-inflamatórios, pancreatite de repetição, que é inflamação do pâncreas, e pacientes que já têm uma tendência a ter diabetes ou já são diabéticos, se você faz o uso, abusa do açúcar, você acaba forçando o pâncreas. Então, forçando o pâncreas é desgastando ele. Eu posso desenvolver uma diabetes se eu sobrecarregar o meu pâncreas? Sim. Existe porque que pacientes que são obesos, que comem muito açúcar, eles acabam desenvolvendo diabetes muitas vezes mais que um paciente que faz exercício físico, é magro e tem uma alimentação balanceada. Entendi. E o açúcar, né, tá tão diretamente assim, relacionado. Exatamente. E assim, o excesso de açúcar hoje em dia na alimentação em geral, das crianças, né, por exemplo, é muito alta. E quando a gente fala em açúcar, a gente tem que lembrar também coisas que se transformam em açúcar, como o carboidrato, que é o pão, o arroz, o macarrão. E uma das causas de
a incidência do câncer de pâncreas tem ocorrido mais em pacientes cada vez mais jovens é pelo consumo aumentado de álcool e relacionado à obesidade também. Tá. A proteína, no caso, também pode dar uma sobrecarga se consumida em excesso ou não? Consumido em excesso, sim, mas é muito mais raro. Tá. O excesso, no caso de açúcares, que afetam mais. A proteína, o pâncreas tem um papel muito importante para ajudar na digestão. Mas o excesso em si, claro que tudo em excesso acaba afetando esse órgão, mas o malefício que traz é menor. Doutor, tem um pessoal já participando, né? Nossos telespectadores lá no @VocêBonitaTV já tá mandando as perguntinhas e eu tenho uma para fazer. Vamos ver quem mandou agora. É a Joana. Um beijo para você, Joana. Obrigada pela pergunta. Longos períodos de jejum prejudicam o pâncreas? Ótima pergunta. Obrigado pela pergunta, Joana. Não prejudica o pâncreas. O que acontece é, se pacientes que são diabéticos fazem uso de insulina ou de remédios para melhorar a diabetes, se eles ficam longo períodos de jejum, eles podem ter sintomas de hipoglicemia, isso é, a queda do açúcar. Mas em pacientes saudáveis, longos períodos de jejum não prejudicam o pâncreas. Agora, tem exames que a gente pode fazer periodicamente para identificar problemas no pâncreas? Quais são esses exames? O exame mais simples e que deve ser realizado é o exame de sangue, para ver basicamente o açúcar no sangue, se ele está alto ou baixo. Tá. Existem outros exames mais específicos que vê reserva do pâncreas, então você consegue ter uma noção de quanto do seu pâncreas ele está sendo consumido ou não. Então muitas vezes o paciente hoje tem um exame de glicemia normal, mas você faz outros exames e você vê que o pâncreas dele não tem uma reserva pancreática, a gente fala, tão grande. E isso você consegue diminuir a chance, prolongar a chance de ele se tornar um diabético. Além disso, tem exames de imagem, dentre eles o inicial é a tomografia. Certo. Diferente quando quer ver vesícula, fígado, que o ultrassom é um bom exame, o pâncreas, como está um órgão muito atrás do estômago, o ultrassom acaba não sendo um bom exame. Então, basicamente, é exame de sangue e a tomografia. E a tomografia. A gente tem alguns PowerPoints também para verificar algumas doenças mais comuns do pâncreas. Pode colocar o primeiro, então, para a gente ver, que é o câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas em si é um tumor mais agressivo. Tá. E que é uma coisa que é muito importante de as pessoas entenderem, eu acho que é uma grande mensagem de deixar, que de 7 a 10% dos pacientes que têm uma diabetes tranquila e daqui a pouco a diabetes descompensa, um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar é o câncer de pâncreas. Então, pacientes que têm diabetes e ficam descompensados, pacientes que ficam ictéricos, que a gente fala amarelos, precisam ir no médico, é um alerta. Porque é um alerta. Tá. Apesar da incidência maior ser na 6ª década de vida, a gente tem tido um grande aumento em pacientes entre 4ª e 5ª década de vida. Entendi. E fumantes têm mais chances de desenvolver câncer também? Existe estudos já comprovado que o tabagismo, ele desenvolve, tem uma predileção de pacientes desenvolverem o câncer de pâncreas. Então, se você juntar álcool, tabagismo, obesidade e sedentarismo, é um prato cheio para você desenvolver. Agora, é hereditário? Existem algumas formas hereditárias, acontecer. Sim. Felizmente são as menores. Tá. Existem algumas outras doenças que têm uma associação com o câncer de pâncreas. Então, você que teve um parente de 1º grau com câncer de pâncreas, precisa procurar ajuda médica, porque existe todo um mapeamento genético que pode ser útil não só para você, mas para os outros familiares na prevenção. Entendi. E pelo que eu li um pouquinho sobre esse assunto, principalmente do câncer, é difícil o diagnóstico, né? Sim. E quando percebe, aí já tá passou numa fase um pouco avançada, exatamente. Basicamente são duas coisas. Muitas vezes o paciente começa, como a gente falou, com dor nas costas, Tá. e vai tomando anti-inflamatório, vai procurando um ortopedista e não se atenta a isso. A segunda coisa é, se tem uma diabetes que descompensou, você vai tomando insulina e vai protelando isso. Então, e como ele é um tumor que ele tem um crescimento rápido, ele precisa agir na detecção e no tratamento precocemente, que o tratamento
O único tratamento potencialmente curativo para o câncer de pâncreas é a cirurgia. Tá. Existe transplante também de pâncreas? Existe transplante, sim, de pâncreas, não para câncer. Tá. Existe transplante de pâncreas para pacientes diabéticos, mas que tem todo um critério se ele tem insuficiência renal, se não tem, mas existe sim um transplante de pâncreas. Entendi. Bom, a gente tem mais um PowerPoint, então, de mais uma doença que é super comum no pâncreas, que é pancreatite aguda. É bem comum, né, doutor? Ela é bem comum, a gente está com uma paciente, inclusive internada, que a gente precisou operar ela ontem à noite. A causa mais comum de pancreatite é a biliar, isso é um cálculo, como a gente já veio algumas vezes aqui falar, que sai da vesícula, vai até o pâncreas e inflama. Então, a pancreatite, a principal causa é biliar, é pedra na vesícula. É secundário aí, seria. Isso. E as outras causas são álcool, tá, medicamentosas e o último, como você mesmo já comentou, hereditárias. E a dor é muito intensa. A dor também. é muito intensa, tanto é que a gente fala que, uma coisa que tem no livro, que é prece momentânea. O paciente chega com tanta dor no pronto-socorro que ele fica encurvado. E a dor é bem característica porque é uma dor muito forte nas costas, com vômitos de repetição. Ah, veio acompanhado de vômitos, então, um dos sintomas. E o tratamento para pancreatite? Para pancreatite, o tratamento basicamente é jejum. Tá. Sintomáticos é administrar essa dor e daí investigar a causa. Se a causa foi pedras na vesícula, retirar a vesícula. Se a causa for medicamentosa, retirar medicamentos e assim por diante. E o tratamento, ele em curto tempo eu já tenho um resultado ou ele é longo? Na grande maioria das vezes, 70% a 80% das vezes, são tratamentos curtos de questão de uma semana. 20% dos quadros de pancreatite acabam complicando. Tá. São pancreatites graves, que o paciente vai para UTI, precisa de antibiótico, mas a sua grande maioria é um período curto de internação. Entendi. E a outra doença também que a gente vai mostrar agora, bastante comum, que é... Vamos mostrar ali o cisto no pâncreas. O cisto no pâncreas existe, e é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque existe desde cistos benignos, como os cistos serosos, até cistos com alto potencial de malignização, que são os cistos mucinosos. E por que tem aumentado isso? Por que tem aumentado a detecção? Graças às mulheres e às ginecologistas, vocês são muito mais certinhas que nós homens. Então, vocês sempre fazem os exames de rotina e começou a se pedir mais exames de imagem. Tá. E começou a se identificar esses cistos. E existe uma grande parte de cistos que eles são precursores do câncer. Então, a gente consegue fazer hoje a detecção precoce desse cisto, retirar esse cisto e com isso diminuindo assim, ou zerando a chance naquele local desse cisto virar um câncer. Então, é uma doença, a doença cística, a gente sempre precisa ser investigado por um especialista para saber se ela tem potencial de malignização ou não. Entendi. A gente tem mais perguntinha do público. Olha lá, quem mandou foi a Vânia. Um beijo para você. Urina escurecida pode ser sinal de problema no pâncreas? Daqui a pouquinho o Dr. Marcos vai responder aqui para a gente. Vânia, em poucos casos sim, quando você tem uma alteração que a gente fala numa parte que é a cabeça pancreática, que ela está obstruindo a saída do pâncreas, pode. Tá. Mas são casos bem raros de ter. Geralmente não é. Geralmente são problemas hepáticos e renais. Tá, tem mais perguntinha então. Próxima. Já pode ir participando também, você aí de casa. A Juliana mandou a pergunta: como detectar o câncer de pâncreas? Quais sintomas e se tem cura? Juliana, obrigado pela pergunta, uma pergunta super importante. Os sintomas do câncer de pâncreas podem ser desde dores nas costas a perda de peso e ficar ictérica, que é ficar com a pele amarelada, esverdeada. Isso vem associado à urina cor de Coca-Cola e às fezes brancas. Tem cura? Sim. O único tratamento potencialmente curativo é a cirurgia e que ao longo dos anos tem melhorado. Hoje em dia, a gente acabou desenvolvendo a cirurgia robótica para o câncer de pâncreas. Então, a gente é um dos centros que fazem essa cirurgia hoje em São Paulo
que tem uma recuperação para o paciente mais rápido. E claro, existe tratamento associado juntos quimioterapia e radioterapia. Dessas doenças que a gente citou aqui, né, o cisto, a pancreatite, o câncer, as dores são parecidas ou são diferentes? São diferentes. O cisto geralmente não ocasiona dor. Tá. A pancreatite, ela tem uma dor muito intensa e aguda, que daí o paciente vai rápido ao pronto-socorro. Tá. E o câncer de pâncreas é uma dor que é indolente, começa com um pouquinho de dor, perda de peso, aumenta a dor, perda de peso, e esse é um problema, porque se ele começasse com uma pancreatite aguda, o paciente ia precocemente ao pronto-socorro. Entendi. Agora tem mais perguntinha do público. Na tela, quem mandou foi o Paulo. Beijo para você. O único tratamento para cistos, inclusive, que a gente estava falando agora, no pâncreas, é a cirurgia? Paulo, obrigado pela pergunta também. Assim, os cistos, em alguns casos, poucos, eles não são cirúrgicos, como o cisto seroso, por exemplo. Então, quando você tem um cisto seroso, não tem como você retirar sem fazer a cirurgia. Você faz um acompanhamento anual. Os outros cistos que têm potencial de malignização, o único tratamento é a cirurgia. Não tem como você dar um medicamento, no caso, e sumir o cisto. Voltando um pouquinho na questão dos alimentos, quem está assistindo a gente em casa agora, fala assim, bom, ok, agora eu estou conhecendo mais sobre meu pâncreas, eu quero cuidar dele direitinho. Aí a gente tem os alimentos que em excesso, gordura, açúcar fazem mal. Mas o que eu posso fazer no meu dia a dia para eu cuidar, para que eu não venha a ter esse tipo de problema? A gente vai falar primeiro para prevenir a falência, como vamos dizer assim, do pâncreas, Tá. de a gente de usar muito ele se tornar um diabético, e a outra parte para o câncer de pâncreas. Tá. Para o câncer de pâncreas, evitar o álcool e o exagero, evitar tabagismo e fazer os exames de prevenção, que a gente fala que é exames de sangue e a tomografia. No caso, para a falência pancreática, é necessário exercício físico, isso ajuda muito. Evitar a obesidade, evitar o álcool e ter uma dieta equilibrada, isso é, um baixo consumo de açúcares e carboidratos. Então, assim, uma vida balanceada, o resumo disso é moderada. Mas, de fato, o grande vilão é a obesidade com o excesso de açúcares. Alimentos que a gente fala, como não só o açúcar, como a gente mostrou ali, mas como os carboidratos, que acabam tendo queima rápida para se tornar. É interessante como a gente sempre cai nesse assunto, né? Sim. De alimentação equilibrada, saudável, exercício físico. Acho que o equilíbrio é a palavra-chave para a gente prevenir não só a pancreatite ou, enfim, o câncer e outras doenças. Uma série de doenças. É o que o nosso organismo precisa, né? A gente tem mais uma perguntinha. Deixa eu ver quem mandou agora. Foi o Mário. Beijo para você, Mário. Quem fez cirurgia bariátrica tem mais chance de ter problema no pâncreas, doutor? Mário, quem fez um tipo de cirurgias tipo bypass, que a gente fala, que é de duplas derivações, tem uma chance maior de ter algumas doenças pancreáticas, sim, como hipertrofia de algumas células, mas isso são patologias raras. Tá. Entenda que quem faz a cirurgia bariátrica geralmente beneficia o seu pâncreas. A gente tem um índice muito alto de pacientes que são diabéticos, fazem a cirurgia e ou eles ficam curados da diabetes ou melhoram muito. Então, em via de regra, a cirurgia bariátrica protege o pâncreas. Bom, eu quero agradecer muito as informações, agradecer sua presença aqui, realmente foi muito esclarecedora, a informação para a gente é muito importante e eu acredito que todo mundo que está em casa aqui assistindo a gente, agora conhecendo um pouco mais esse órgão tão importante do nosso corpo, todos são, né? Sim. Mas conhecendo mais, a gente tem a oportunidade de cuidar melhor. Sim. Então, espero que a gente tenha conseguido e, com certeza, foi muito esclarecedor aqui. Muito obrigada. Doutor Marcos Belotto, ele é gastroenterologista. O Instagram você pode seguir agora. Pode conversar com ele no Instagram, Doutor Belotto com 2 T's. O doutor é abreviado, Belotto com 2 T's e tem um telefone também.
11 São Paulo, 32580258. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até mais. Bom dia para você. Daqui a pouco...